Olá amigos, é novamente um prazer estar aqui convosco e hoje vou dar início a mais um vídeo cujo título é a 13ª carta, a Batalha de Waterloo. A família Rothschild tinha elaborado um perfeito sistema de espionagem e de correio em toda a Europa. Um dos seus agentes, a 20 de junho de 1815, recém-chegado do campo de batalha, informou Nathan Rothschild da derrota dos franceses. Nathan correu às pressas para a Bolsa de Londres e fez crer, ao vender todas as ações do English Consul, que a Inglaterra tinha perdido a guerra. O boato espalhou-se depressa e a maioria dos acionistas, tomados pelo medo de perderem tudo, venderam todas as suas ações do English Consul. Em poucas horas, o valor das ações caiu e foi então que Nathan as resgatou por um valor bastante baixo. Pouco tempo depois, a notícia oficial sobre a vitória da Inglaterra espalhou-se em Londres e em poucos segundos as ações do English Consul ultrapassaram o valor anterior e não pararam de aumentar. Nathan obteve o controle da economia inglesa. Em apenas uma noite, a fortuna gigantesca dos Rothschild multiplicou-se. Em 1817, com dificuldades económicas devido à derrota, os franceses fizeram um acordo para obter um crédito com o banco francês Hobart e com o Baring Brothers de Londres. Não recorreram aos Rothschild. No ano seguinte, tiveram de novo necessidade de um crédito e descartaram novamente os Rothschild, o que não lhes agradou nada. Em 5 de outubro de 1818, o valor das obrigações do governo francês não havia parado de aumentar. Na corte do rei Luís XVIII, a atmosfera estava tensa. Os irmãos Rothschild, Kalman e Jacob eram os únicos a não se preocuparem e até estarem satisfeitos, visto que em outubro de 1818 tinham comprado uma enorme quantidade de obrigações do governo francês, graças aos seus agentes e às suas reservas ilimitadas. Obrigações emitidas pelos seus rivais Hobart e Baring Brothers. O valor das obrigações aumentou a 5 de outubro de 1818. Inundaram o mercado livre das principais praças comerciais da Europa com inúmeras obrigações, provocando o pânico do mercado. Os Rothschild beneficiaram-se com toda a atenção da corte francesa. Além do controle das finanças em Paris, a Casa Rothschild apoderou-se da França após a derrota dos franceses em Londres. Nathan Rothschild, controlando o Banco da Inglaterra, exercia influência direta no Parlamento britânico. A franco-maçonaria na América. Na Pensilvânia, em 1694, os Rosacruzes fundaram a sua primeira colónia. Os franco-maçons abriram as suas primeiras lojas, com a permissão da Loja-Mãe da Inglaterra em 1730. Foi a franco-maçonaria que permitiu a criação dos Estados Unidos. Organizaram e realizaram a Guerra da Independência Americana. Escreveram e assinaram a Constituição dos Estados Unidos. Mais ou menos um terço dos presidentes americanos foram franco-maçons. Eles estão largamente representados no Congresso e no Senado. O selo americano, a pirâmide com o olho que tudo vê, as armas de Estado no verso do selo, a fênix, assim como a bandeira com as 13 estrelas e as 13 listras, são antigos e importantes símbolos franco-maçons. Foram criados sob a ordem dos Rothschild, introduzidos por Adam Weishaupt, mas o seu simbolismo remonta à época do Antigo Egito. Foi Philippe Rothschild que fez o esboço da pirâmide dos Iluminados, representado nas células de $1, como revela a sua namorada Annie Rand no seu livro Atlas Shroud,
No fim da Guerra da Independência, as lojas franco-maçãs americanas desligaram-se da loja-mãe inglesa e fundaram a sua própria grande loja americana. Esta comportava o rito de York, composto de 10 graus. O 10º grau é o dos Templários e o rito escocês, que é dividido em 33 graus. A América dessa época ainda não estava sob a influência do iluminismo do Weishaupt. Benjamin Franklin e Thomas Jefferson eram contra a ideia de um banco central privado que controlava a moeda americana. Após a morte de Benjamin Franklin, em 1790, os agentes de Rothschild promoveram Alexander Hamilton a ministro das Finanças e ele criou o First National Bank of the United States, o primeiro banco central americano. Ele foi estruturado como o Banco da Inglaterra e era controlado pelos Rothschild. A guerra de 1812 a 1814 endividou fortemente os Estados Unidos, que não restou mais nada senão pedir novamente crédito ao Banco Central. Com a presidência de Anderson Jackson, em 1836, o crédito foi concedido e em 1913 formou-se o Federal Reserve Bank, hoje o Banco Central Americano. Com a morte de Mayer Amschel, em 1812, o direito de decidir sobre a fortuna familiar foi dado a Nathan Rothschild. Então, ele criou o Nathan Mayer Rothschild Sons Bank, em Londres, com as sucursais em Viena, Paris e Berlim. Este banco operava no mercado de ações e empréstimos, assegurava os governos, administrava e dirigia outros bancos, companhias de caminhos de ferro, fábricas de aço, indústrias de armas e outros. Nos Estados Unidos, Nathan Mayer Rothschild Sons eram representados por K.N. Loeb e CIA, JP Morgan e CIA e August Bellman e CIA. Nathan conservou a posição do clã familiar até 1836. Morreu ao ser envenenado numa reunião de família. O motivo da reunião foi a celebração do casamento do seu filho Lionel Rothschild. Há quem diga que Nathan foi envenenado porque mexia na fortuna familiar. O seu filho, Lionel, obteve sucesso como novo chefe da N.M. Rothschild Sons. Foi finalmente eleito para o Parlamento Britânico. Jacob, ou James Rothschild, da sucursal de Paris, sucedeu a Nathan e foi o administrador da fortuna familiar entre 1836 a 1868. Aliado aos Iluminados da Baviera, os Rothschild representavam a força financeira que tramava e financiava muitas revoluções e guerras. De 1862 a 1863, o presidente Lincoln havia percebido o jogo dos Rothschild e recusou-se, em 1862 e 1863, a pagar-lhes os juros que se elevavam a somas colossais. Ele encarregou o Congresso de fazer imprimir os dólares, os chamados Greenback, para pagar às tropas da União. Isso não estava de acordo com os planos dos Rothschild. Como consequência, por sua ordem, um dos seus agentes, John Wilkes Booth, matou Lincoln a 14 de abril de 1865. Mais tarde, foi libertado da prisão pelos Cavaleiros do Círculo de Ouro. Passou o resto da sua vida na Inglaterra, com uma soma rechonchuda oferecida pelos Rothschild. Com a morte de Lincoln, os dólares, ou o greenback, foram novamente retirados de circulação e resgatados a um preço ridiculamente baixo pelos banqueiros JP Morgan, Belmont e Rothschild. Não se esqueça, a liberdade está à distância do pensamento.
Se aprecia o meu trabalho, dê um gosto, partilhe o vídeo com os seus amigos e subscreva o canal. Um forte abraço e até ao próximo vídeo.